Nós vamos falar um pouco hoje de carisma, mas da forma, em um olhar, começando através de uma palavra chamada anamnese. As verdades essenciais e latentes à vida, familiar inicial. Vamos fechar nossos olhos e vamos lá naquele caminho da nossa vida, lá no início, quando nós começamos a compreender o mundo, as pessoas, e vamos criando em nós hábitos deste mundo, as verdades essenciais e latentes à nossa vida, o nosso caminho, a nossa conjunção entre ancestralidade nossa, ou seja, nossos ancestrais, os nossos parentes, as pessoas que caminham conosco, e nós nos acostumando aos hábitos humanos. E também, nesse momento, vamos fazer nessa reflexão, dessa anamnese, os pontos da nossa infância que mais nos prenderam, que mais nos fazem hoje termos uma tendência errônea das situações da nossa vida. Visitar a nossa família, visitar da onde nós viemos. Feche os seus olhos, porque isso é uma reflexão interna. Ela precisa levar a nossa mente a conduzir a gente a esses hábitos. E o trecho do Evangelho que eu quero usar aqui, por mais incrível que pareça, é aquele que Maria correu apressadamente para visitar a sua prima. E para falar de carisma, nós precisamos falar de infância, de sermos apressados nas correções da nossa vida para nos encontrarmos o mais rápido possível com o Senhor. Por isso agora, medita dentro do seu coração os grandes traumas que trazemos da nossa infância, da nossa ancestralidade, e os hábitos que nós fomos muitas vezes impostos a fazer. Não queríamos fazer, mas fomos impostos a fazer. Hoje de manhã, durante os cafezinhos aqui, na casa de oração de manhã, nós estávamos falando sobre isso, sobre hábitos que vêm conosco. Até uma pessoa disse assim, eu tinha 6 anos, mas eu tinha que falar que eu tinha 5 anos para não pagar a passagem urbana. Então são hábitos que nós trazemos na nossa ancestralidade, que hoje nós sabemos que não podemos, que não é o certo, que não é aquilo que Deus deseja, mas a gente está ali caminhando com esses hábitos tão negativos em nossa vida. Então, primeira parte aqui é a gente reconhecer lá no porão da nossa, como a Santa Teresa de Ávila diz, nos porões, ou seja, lá nos escuros, aonde nós escondemos as nossas coisas tão ruins. Com a mão no coração, pede a Deus: Senhor, me liberta dessas coisas ruins que eu escondo desde a minha infância e que vem da minha ancestralidade também. Os hábitos de discórdia, os hábitos de divisão, os hábitos de mentira, os hábitos que fomos colocando em nós e as resistências que temos em deixar esses hábitos para trás. Correr apressadamente ao encontro da necessidade do irmão, mas para mim fazer isso eu preciso fazer essa correção. Eu preciso estar gerando Jesus. Eu preciso estar com Deus, assim como a Virgem Maria. Vamos olhar aqui para ela, olhar para a Virgem Maria. Ela que está gerando
Jesus. Ela corre apressadamente ao encontro da necessidade da sua prima. Mas correr apressadamente tem um sentido aí. Ela está o quê? Gestando o Senhor. Agora fecha os olhos e fala assim: Senhor, eu quero sentir o Senhor dentro de mim. Eu preciso sentir o Senhor dentro do meu coração. Eu preciso estar com o Senhor. Visitar a presença do outro, mas é necessário que eu esteja gestando Jesus. Jesus precisa estar crescendo dentro de nós. Só vai acontecer uma ação do Espírito Santo dentro de nós a hora que a gente permitir Jesus crescer dentro de nós. Ele está no meio de nós. Não, Ele está dentro de nós, sendo gestado por nós. Esse caminho das dificuldades que temos nos nossos hábitos. A anamnese leva a gente a pensar. Aí lá na onde aconteceu as coisas ruins em nós. Fecha os olhos e fala: Senhor, passa por aqui, lá na onde eu necessito que o Senhor passe. Só o teu sangue, só o teu poder, só a tua glória, só a tua vivência pode fazer em mim maravilhas. Quantas vezes nós precisamos de um aconselhamento pessoal, principalmente pessoas resistentes a mudanças de hábitos. Hábitos que nos levam muitas vezes à destruição da nossa alma. Então hoje nós vamos pedir ao Senhor que Ele venha dentro do nosso coração mudar os hábitos, mudar as situações de resistência. Olha aí dentro de você, quanta resistência tem. E Nossa Senhora diz no meu coração: eu corro apressadamente, eu vou apressadamente. Só assim poderemos adentrar no carisma, nessa palavra. As pessoas de carisma são diferentes de todo o resto. Saiba o que tornam tão especiais. Olha para a pessoa do lado. Veja o que torna essa pessoa tão especial. É o carisma que tem dentro dela. Agora abra um sorriso para ela que você vai entender o carisma dela. O carisma é uma vocação que vem de dentro e que faz com que nós conseguimos atingir o objetivo. Então, qual que era o objetivo de Nossa Senhora? Chegar apressadamente na casa da sua prima. Chegar apressadamente lá para bem servi-la. Pensou a gente correr para trabalhar? Ou sair apressado? Não. Ali tinha um propósito. O propósito de que eu precisava também contar uma novidade. Eu carrego em mim uma novidade. Então esse irmão ou essa irmã que está aí do seu lado, carrega sobre ele ou sobre ela uma grande o quê? Novidade. Uma novidade. É como a gente tivesse uma curiosidade de saber o que está acontecendo na vida do outro, mas a gente tivesse um espaço muito grande e a gente chega e conta sempre o que? Uma novidade. Uma vez atendendo uma pessoa, eu falei: por que esse ano você não vai visitar seu povo lá no Nordeste? Ele disse assim: eu não tenho quase nada para contar para eles. Então significa que nós carregamos isso, nós carregamos uma novidade de vida para o outro.
Nós carregamos um objetivo de novidade. Peça para o Senhor da vida, olha para a cruz e fala: Senhor, eu preciso dessas novidades dentro de mim para me contar para o outro. Para me dizer para o outro: olha, eu tenho uma novidade para te contar. Um namorado novo não é uma novidade, não é? Eu quero casar, outra novidade. Mas a maior de todas novidade na nossa vida é o quê? Eu preciso ser feliz. Eu preciso do caminho da felicidade. E quando Nossa Senhora chegou apressadamente lá na casa da prima dela, algo aconteceu dentro delas. A minha alma engrandece o Senhor. Não foi isso que a gente fez agorinha? A nossa irmã disse assim que a gente precisava louvar o Senhor, ou seja, engrandecer a nossa alma ao Senhor. E depois veio a felicidade. Então as pessoas de carisma são diferentes porque elas atingem o objetivo da novidade. A novidade de vida, a novidade da graça de Deus, mas elas conseguem dominar o mau hábito. Elas conseguem afastar da vida delas os maus hábitos que elas constituíram lá na infância, quando eu comecei. E elas conseguem aplicar para a vida do outro, dizendo para o outro assim: eu já passei por aí e eu sei que dói. Já passei por aí, eu sei que dói. Então é isso que nós vamos constituindo quando nós estamos querendo levar o que para o irmão? A graça, a paz, a novidade. Então vocês imaginam quando Nossa Senhora chega na casa da prima dela, já bem de idade, vê ela grávida. Uma novidade, não é? Mas a maior novidade foi ver a prima ver ela grávida. Deus fazer o sonho da mocinha e o sonho da idosa. Fecha os olhos e pede a felicidade de Deus na onde você está, no sentido que você está vivendo agora. Eu preciso, Senhor, da tua felicidade. Não é a felicidade que eu vou encontrar na outra pessoa, é a felicidade que vem de dentro de Deus, a felicidade que vem do amor de Deus. E quero deixar de praticar os hábitos que me isolam dessa felicidade, que me isolam da presença de Deus, que me isolam da vontade de Deus, que me isolam desse amor tão profundo de Deus na minha vida. Aplicar a mesma coisa na vida cotidiana. Aplicar isso no dia a dia. Fazer ter validade, ter utilidade. E colocar sempre o mau hábito para bem longe da sua vida. Pessoas de carisma pensam muitas vezes sobre o hábito que elas estão praticando. Esse hábito me leva a Deus ou esse hábito me afasta de Deus? As pessoas de carisma fazem as coisas de maneira diferente. Para isso, aprende melhor a se comportar, para que possam desenvolver o carisma dentro delas. Então, aqui também carisma fala de comportamento, fala de mudanças de comportamento, de visões de comportamento. Eu preciso mudar o meu comportamento para chegar aos resultados desejados para a minha vida. Que é o quê? Gestar Jesus. Estar com Jesus dentro de mim. Elas escalam a alegria. As pessoas procuram a felicidade assim como as mariposas procuram a luz. Vamos procurar essa luz aí dentro da gente. Jesus é a luz. Jesus é o sol da justiça. Jesus é a luz a qual meus olhos procuram. Fala isso para o Senhor: eu preciso encontrar essa luz que é o Senhor. Aonde o Senhor está, eu preciso te ver. Eu preciso ver essa luz
Porque eu, estando envolto dessa luz, eu vou conseguir iluminar para os meus irmãos. Quando você transborda de felicidade e de alegria, as pessoas simplesmente querem estar perto de você. Não desmancha esse rosto fechado. Abre um sorriso. Mas agora você vai abrir o sorriso para Jesus. Assim, Jesus, esse sorriso é para o Senhor. Não é para ninguém, é para o Senhor. Abre o sorriso para Jesus. Jesus está vendo cada... Você faz assim, Senhor. Abre um sorriso para o Senhor. Dizer assim, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Isso também nos movimenta. Isso também nos liberta. Por isso se transborda de felicidade e as pessoas querem estar perto de você. Não porque você solta piadas, mas porque a felicidade é algo que sai para fora. Agora dá um toque assim na pessoa e fala assim, seja feliz. Desamarra esse rosto. Desamarra o rosto pesado. Elas contam histórias. Pessoas de carisma também faz o quê? Conta muita história. As experiências comuns, as partilhas, as coisas diferentes, as situações espirituais. As pessoas de carisma são realmente aquelas que partilham profundamente as suas experiências. E dessas experiências, elas sempre vão falar para a outra pessoa o quê? Tenha o quê? Coragem. Tenha coragem. Faça porque Deus vai fazer acontecer. Então as pessoas de carisma, elas têm essas condições. A vivência delas inspiram confiança. Dentro dos casamentos, quando se quebra o carisma, se quebra a confiança. A gente passa a não confiar mais na pessoa. A gente fica o dia inteiro pensando, eu não confio nessa pessoa, porque foi quebrado nessa pessoa o quê? O carisma. Muitas esposas passam por isso. Muitos esposos também. Não é só uma novidade do universo feminino e nem do masculino. As pessoas vão perdendo o carisma, a confiança. A confiança no outro. Aí a gente começa a ficar o quê? Vazio. Aquela pessoa não me dá mais tudo o que eu necessito, porque eu desconfio dela. Muitas pessoas estão abandonando. Esses dias eu vi aí na internet uma situação que simplesmente a falta de carisma. Pessoas que abandonam a vivência com o outro porque desconfiam do outro. E pessoas que não controlam o seu carisma porque não gestam Jesus. Então, se eu não gesto Jesus como Nossa Senhora vai apressadamente, se ela não estivesse gestando Jesus, ela ia o quê? Devagar. Ela se coloca apressada porque ela sabe muito bem que dentro dela se gestava quem? O Senhor. E é o Senhor que fala dentro do carisma. É o Senhor que conduz o carisma. É o Senhor que nos dá essa direção de confiança. Se você tem confiança, fala uma palavra de carisma para a pessoa do lado. Aquela que veio lá na sua mente. Fala assim, é isso. Tenha coragem de falar. Fala uma palavra de carisma. Aí, ó, Jesus conta contigo. Palavra de quê? Carisma. E a palavra de carisma anima. Às vezes, eu lembro, né, uma vez meu pai perdeu o emprego e estava muito triste. Aí, naquela tristeza dele, ele sentado pensando milhões de coisas, aí minha mãe chegou, fez a janta,
Aí ela disse uma palavra de carisma, muito poderosa. Você vai conseguir outro emprego. São palavras que fazem o quê? Uma grande dimensão. E ele conseguiu outro emprego. Então isso aí é o quê? Palavras que trazem coragem. Nós precisamos olhar para as pessoas e dar para elas o quê? Coragem. Dar para elas o quê? Motivo de vivência. Cultivar o aperto de mão, o aperto da confiança. Pega aí na mão da pessoa, dá pelo menos um aperto de mão nela. O aperto da confiança. Prestar atenção no que os outros dizem, no que as pessoas falam, e fazer com que aquilo tenha dentro da gente o quê? Um balanceamento, um comportamento. Como é que aquela pessoa, o que eu estou ouvindo daquela pessoa? Às vezes, gente, as pessoas que são proféticas, elas são engraçadas porque elas veem de forma, vou dizer assim, atmosférica, não, de uma forma assim, figurada. E às vezes elas soltam algo figurado e a outra pessoa fica assim. Mas quando ela vai lá no pé da letra, ela vai compreender. Ela vai entender. Porque aquilo também é um carisma pessoal do profeta. Às vezes o profeta solta uma brincadeira, mas com um fundo muito o quê? Moral, muito libertador. E as pessoas de carisma, elas têm uma convicção muito grande de que Jesus está aqui, no meio de nós. Fecha os olhos e diz: eu quero ter essa convicção, Senhor, que o Senhor está aqui. E que agora eu vou trazer o Senhor para dentro de mim. Essa convicção. Pessoas de carisma são pessoas apaixonadas por Jesus. São pessoas animadas. São pessoas com habilidade de despertar as outras pessoas. Até mesmo na parte moral. São pessoas que dizem assim, esse hábito tão nocivo que você está fazendo dentro do seu ego vai te levar para o mal. Essas atitudes nocivas vão te levar para onde? Para o mal. Um caráter ético, moral enraizado. Como é que é? Um caráter ético e moral enraizado. Quer dizer então que essa pessoa é expansiva, ela tem o seu lado cômico, ela tem o seu lado que transmite, isso eu vejo muito em Paulo, né? Eu estou aqui, eu sou pertença dessa situação, mas com a ética moral enraizada. Agora é hora de nós agacharmos a cabeça diante do Senhor, né? Diante dessa palavra chamada ética moral. Como que anda a minha moralidade? Quais são as coisas que têm me afastado da moralidade? A ética enraizada. Até onde eu vou nas situações nocivas? A ética moral fala muito das traições humanas. Um dia eu disse para um homem, ele falou que estava namorando uma pessoa e ele estava dentro do casamento dele. E eu disse para ele, ele falou assim, eu estou fazendo uma coisa feia porque eu estou traindo a minha esposa. Eu falei, não, você não está traindo sua esposa. Você está traindo você mesmo e seus filhos. A sua esposa, ela já está na traição. Porque a ética moral, ela faz a gente olhar para dentro da gente. E a gente não faz nada para mudar a situação. Nós adentramos verdadeiramente na destruição como ele fez. E hoje tenta voltar para a família, mas a família está toda destruída.
Quantas vezes nós somos manipuladores da destruição da nossa própria família? Com os nossos maus hábitos, com as mentiras, com as situações nocivas. Vamos pedir a Deus sobre a ética que precisamos ter na vida. Paulo, no contexto da Bíblia, ele fala assim: o que tem um homem andar com uma irmã? Ele vai lá nas experiências de Paulo, mas logo embaixo, ele falando dessa experiência, logo abaixo, ele vai dizer: o que mais me importa é a presença de Deus. Não o que o mundo está olhando para mim, mas o que Deus está olhando para mim. Então feche os olhos e para de importar com o homem e comece a se importar com Deus. Comece a se importar com a ética que precisamos ter em Deus. Deus conhece seu sofrimento. Deus conhece as coisas que estão dentro de você. Deus conhece tudo o que acontece dentro de você. Mas você está prestando contas para o homem. Você está querendo ser bonitinho para o homem, não para Deus. Ou às vezes fingindo para o homem: eu sou bonito aqui, mas ninguém vai ver as minhas feiuras. E hoje, na ética moral do carisma, nós vamos colocar as feiuras aos pés da Virgem Maria de Jesus. A habilidade de despertar dentro de nós essas feiuras que precisam ir embora para sempre. As nocividades. E aqui nós estamos falando de coisas enraizadas, coisas que vêm lá da nossa infância, coisas que fazem a gente perder a graça do Senhor. Tudo, desde a roupa, a nossa expressão verbal, a postura que temos. Manter a conversação com Deus. Quando nós vamos perdendo o carisma, nós não queremos conversar com Deus mais. Para que conversar com Deus? Ele não é mais o nosso amigo interior. Porque pegamos toda a nossa moralidade e jogamos ela por alto. E quando nós temos carisma, nós não importamos com críticas, apontamentos, visões de outras pessoas, situações nocivas. Nós não nos importamos, porque nós estamos gestando quem? Jesus. E corremos apressadamente ao encontro do outro. Apressadamente. Nós temos coragem de contar para o outro que Deus é bom. Vamos exercitar essa coragem. Você sabia, irmã, que Deus é bom? Conta aí para a irmã do lado. Nós começamos a ter coragem de dizer o que pensamos. Nos arriscamos. É aquele negócio que fala assim, sabe? Quando eu comecei a falar de Deus, eu falava assim, eu dava uma volta assim, falava assim: ah, mas eu quero te falar um negócio. Gente, a coisa mais difícil para um homem ou uma mulher de Deus é quando a gente depara com pessoas de ética moral difícil. Aí você faz assim: vou avançar o sinal, vou ficar aqui, eu vou dizer a verdade ou não. Já imaginou, você abre a palavra de Deus e olha bem dentro do olho da pessoa e fala assim: para de trair sua esposa. Você abre a palavra de Deus e fala assim: para de trair seu esposo. Então, quando nós estamos falando de Deus, nós temos que ter muita coragem. E uma vez, até um feijão no rosto, né? O pessoal vinha, trazia sempre um alimento para doação. Uma vez eu recebi um feijão no rosto. Porque eu estava falando da ética, o quê?
moral. Uma pessoa que desejava que eu rezasse para que a outra perdesse o relacionamento, eu disse não. Nós devemos saber o que colocamos aos pés de Jesus. Nós devemos saber o que estamos colocando nas mãos de Jesus. Como é que nós podemos ser felizes com a tristeza dos outros? Vamos pedir perdão a Deus por isso. Olha para Jesus e pede perdão. Eu não posso ser feliz com a tristeza dos outros. Eu não posso estar rindo da maldade quando a vida dos outros. São meus irmãos. São aqueles que precisam do meu carisma, do meu encontro pessoal com o Senhor. Porque quando nós estamos cheios do carisma, nós conseguimos olhar para o outro como irmão. Não como aquele que está lesando a nossa vida, mas aquele que precisa da minha oração. Aquele que precisa da resposta de Deus. Sabe o muro? Existe um muro. Às vezes, a gente constrói um muro e entra no muro um pouquinho assim. E às vezes nós não consideramos o outro, a falha do outro. Aí o que a gente fica fazendo? Jogando pedra, ao invés de rezar, ao invés de colocar na oração, ao invés de fazer a experiência. Então nós vamos criando o quê? Muros que nos dividem e situações que fazem a gente fazer o quê? O mal. Põe a mão no seu coração e pede ao Senhor. Senhor, que eu tenha um coração mais brando para as ocorrências da minha vida. Para que quando meu irmão errar, eu saiba pelo menos admitir que eu preciso colocar ele na oração. Eu não quero receber o mal, eu quero receber o bem que vem das tuas mãos. Eu não quero apontar a vida de ninguém e nem ficar aqui colocando o meu carisma para coisas ruins. Eu quero colocar os bons hábitos do meu carisma para desenvolver a graça de Deus dentro de mim. Gestar o Senhor. Gestar a presença do Senhor. E existem essas forças que são tão negativas que vão nos levando para fora do redil. Carisma precisa de cheiro, precisa de presença, precisa de unidade, precisa de experiências. Não é a experiência de um grupo, mas a experiência de um todo. Carisma precisa de experiência. Eu venci, eu consegui, deu certo. Errei, deu tudo errado. Carisma precisa de quê? De experiência. Muitas vezes positiva e muitas vezes o quê? Eu quebrei a cara, mas eu estou aqui diante do Senhor. Vamos ficar em pé. Eu posso até quebrar a minha cara, mas eu estou na presença de quem? Do Senhor. É o Senhor que me traz. É o Senhor que me escuta. Mas agora, nós vamos fazer a experiência de escutar o Senhor. Escutar a presença do Senhor. Às vezes nós precisamos escutar mais os irmãos, oferecer conselhos, praticar a audição seletiva. O que Deus está falando dentro de mim, auscultare, que a gente fala, áudio de Deus, escuta de Deus. Fecha os seus olhos e fala assim: Senhor, eu preciso te escutar. Eu preciso escutar a tua voz dentro de mim. Assim como Maria escutou apressadamente fazer a tua vontade. Quebrar toda a ação do inimigo destruidor. Vamos pedir no sangue de Jesus a graça desse carisma. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de água viva para nós, eu confio em vós. Vamos falar de novo.
Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de água viva para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água que Jorraste do coração de Jesus, como fonte de água viva para nós, eu confio em vós. Clamar o sangue. Clamar o sangue precioso de Jesus, que vem desde a nossa infância até esse momento agora. Esse é o momento escolhido de Deus para cada um de nós. Escutar o todo. Não praticar a audição seletiva, mas ter o áudio seletivo para ouvir o Senhor. O que meus irmãos estão falando? O que esse conjunto está falando comigo? O que as pessoas, concentrar-se nas outras pessoas, sair também do redil e ouvir o que as pessoas estão dizendo. Ter a capacidade do alto desempenho na presença do Senhor. E entender que as outras pessoas são mais importantes do que eu. O que me importa é meu irmão. Olha para ele aí do lado. O que me importa é você. É por você que eu estou aqui. É para você que eu estou aqui. Para você que eu estou aqui. Estou à disposição. Estou à disposição. Eu me orgulho das suas conquistas. Eu me orgulho das suas conquistas. Continue. Olhar para outra pessoa e dizer assim: tome atitude também. Também. Nos pedir o sangue de Jesus, que é isso que é carisma. Conquistar as pessoas no amor. Vamos estender nossas mãos assim. Sangue de Jesus, sangue de Jesus. Mais uma vez. Sangue de Jesus. Colocar a infância, sua morte no madeiro, o seu sangue derramado. Tamanho amor tão verdadeiro, Tamanho amor tão verdadeiro, foi a nós revelado, foi a nós revelado. Pelo sangue de Jesus, todo mal se dissipou e a morte foi vencida. Pelo sangue de Jesus, todo homem encontrou a vitória. Sangue carmesim, 5 chagas por mim. Ele me amou, morreu em meu lugar. Ele me ama. Sangue carmesim, 5 chagas por mim.
Dê antes de receber. Não queira só receber de Deus. Doa para Deus. Deixar-se moldar pelas mãos do olheiro. Deus está me moldando. Deus está me construindo. Assim como Ele foi construindo no seio da Virgem Maria. E ir apressadamente ao encontro do outro. Todo sofrimento nosso é porque nós não consideramos o outro. A outra pessoa. Aquela que precisa da sua oração. Aquela que precisa da sua intercessão. Aquela que precisa ouvir a graça de Deus acontecer aí. Mas nos curar no sangue de Jesus. Permitir que o sangue de Jesus nos cure, nos lave, nos liberta. Permitir que essa água viva que está lá dentro do sangue de Jesus, na centelha da nossa vida, lá onde nós fomos iluminados. Por isso somos iluminados. Nossas mães nos deram a luz. E a luz é o Senhor. E nós precisamos nos encontrar com a luz de Cristo. Nós precisamos nos encontrar com o amor de Cristo, com a vontade de Cristo, com o querer de Cristo dentro de nós. Que nesses dias possamos gestar o Senhor para sermos cada vez mais carismáticos, cada vez mais cheios de carisma. Carisma que vem de dentro, carisma que atrai, carisma que traz a resposta de Deus, não para mim. Dar antes de receber, dar para o outro, antes de querer tanto de Deus. Será que tenhamos coragem de dizer para Deus: o que o Senhor me dá me basta? Ou queremos mais? Dentro das nossas atitudes, da nossa experiência, dar para o outro o que eu tenho de melhor. E nunca esquecer dessa palavra ética moral. Deus ama aquele que dá com alegria. Isso tem uma força muito grande, que está incluída na oração franciscana. É dando que se recebe. E carisma é doação. Eu preciso doar, eu preciso ir em encontro daquela família, daquela pessoa, daquela situação e consertar aquela situação no amor de Deus. Me consumir na ação de Deus, assim como Nossa Senhora se consumiu na casa da sua prima. 3 meses. Ela não foi fazer qualquer visita. Ela foi apressadamente acudir a irmã. É isso que eu falo. Dê a mão aí por irmão do lado, estende a mão. Acudir o outro. Nós precisamos aprender a acudir o nosso irmão. E não esquecer de sempre fazer a anamnese, as verdades essenciais e latentes da nossa vida familiar inicial. É lá que precisamos de cura. Sangue de Jesus, sangue de Jesus, sangue carmesí, 5 chagas.